Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu vim compartilhar com os irmãos uma mensagem que na realidade está há bastante tempo atrasada para trazer aqui para o canal. Enfim, eu sempre faço uma relação de alguns temas que eu preciso trazer e nos últimos dias foram dias um pouco complicados, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E antes, então, eu gostaria de convidar os irmãos a darem uma passadinha na descrição desse vídeo, conhecer uma obra missionária feita em países de perseguição cristã, uma obra extremamente necessária que leva a luz onde há trevas. Então, se você ainda não conhece, eu convido você a estar fazendo isso, ok? Aqueles que puderem estar ajudando também seria muito bom. Então, irmãos, a mensagem que eu quero trazer neste vídeo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 6, que diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Muito bem. Então eu vou dividir aqui este versículo em algumas partes para que a gente possa entender a ideia completa dele, ok? Então, a princípio, o Senhor Jesus Cristo diz: não deis aos cães as coisas santas. O que são cães? A quem o Senhor Jesus Cristo está se referindo? Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, nós percebemos o apóstolo Paulo se referindo aos falsos mestres da mesma maneira. E como o apóstolo Paulo foi uma pessoa extremamente íntima do Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender que eles dois têm a mesma linguagem, né? Então, faltou que a gente entenda que o que seriam as coisas santas, das quais o Senhor Jesus Cristo nos orienta a não dar para os cães. O que seria santo diante de Jesus Cristo? Diante da visão de Jesus Cristo? É a nossa vida. É aquilo que Ele mesmo santificou. Assim nós podemos aprender através da palavra de Deus. Bom, então agora fica fácil entender por que Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, ou em outra versão, aquilo que é santo. Em uma terceira versão, diz as coisas consagradas. Então nós não podemos dar aos falsos mestres o direito de dar ordens na nossa vida. Nós não podemos dar aos falsos mestres a sujeição da nossa vida. Nós temos que avaliar se aquela pessoa que está ensinando o evangelho, ela está ensinando com determinada pureza, com toda a sinceridade do seu coração, a fim de que vidas sejam salvas, ou se aquela pessoa está ensinando o evangelho por motivo de lucro, por ter algum benefício. E se é neste último caso, nós precisamos então sair debaixo da sujeição destas pessoas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: não deis aos cães as coisas santas. E agora então nós vamos para a segunda parte do versículo, onde o Senhor Jesus Cristo diz: nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Queridos, esse versículo, ele faz parte do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus Cristo está dando instruções práticas de uma vida cristã, ok? E ele sabia muito bem as coisas que nós iríamos encontrar no nosso caminho. Então ele está nos aconselhando como ter uma vida cristã melhor, como ser prudente, através da palavra dele, ok? Então, quando ele diz aqui, nem deiteis aos porcos, o que esses porcos significam? Se nós formos lá para a parábola do filho pródigo, nós podemos perceber o significado disso.
Porcos são aqueles que amam comer lavagens, ou como diz naquela palavra, bolotas, né, de porco. O que são essas bolotas? O que é essa comida suja? Ela se refere ao pecado. Ela é uma analogia do pecado. Quem é que gosta de comer coisa suja? É porco. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo fala sobre pessoas que amam comer comida suja, que é comer a comida do mundo, que é o pecado. As pessoas que amam o pecado. Olha, eu quero que você entenda uma diferença aqui. Existem pessoas que estão no pecado simplesmente porque elas não conheceram Jesus Cristo, e estas pessoas precisam conhecer Jesus. Porém, existem pessoas que já ouviram falar de Jesus Cristo, deram as costas para ele, porque preferiram permanecer no pecado. É por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tanto aconteceu na época de Jesus como em todos os tempos. Em todos os tempos tem pessoas que deram as costas para Jesus porque queriam continuar nos seus pecados, não queriam ser transformados, ok? E então, nessa parte, Jesus vai terminar dizendo que não é para dar aos porcos as nossas pérolas. Mas o que seriam as nossas pérolas? É simples. O que há de mais importante para a nossa vida? Eu tenho certeza que você vai refletir e entender que é o Evangelho. Não há nada mais precioso para o cristão do que o Evangelho, porque é o Evangelho que nos leva para perto de Jesus Cristo. É o Evangelho que nos dá a conhecer a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo para não darmos aos porcos as nossas pérolas. Tem pessoas que a gente fala do Evangelho e a pessoa simplesmente não quer ouvir. Ela não quer. Talvez ela goste de um versículo e de outro que o beneficie no seu estilo de vida, mas o Evangelho em si ela não quer receber. Você quer uma prova de que a pessoa realmente é um cristão? É quando a pessoa vive o negue-se a si mesmo. Quando a pessoa aceita renunciar o mundo por amor a Cristo. Essa é a prova de que aquele é um cristão. Mas aqui, então, eu estou querendo dar para você algumas ferramentas para que você consiga identificar, ok? Para que você não tenha que ficar se desgastando na sua vida. Então, olha só, ele diz aqui: não deis aos porcos as vossas pérolas. E quando ele diz sobre esses porcos, ele está falando sobre pessoas que não querem o evangelho. Essas pessoas, você fala do evangelho para trazer a pessoa para perto de Jesus Cristo e ela está sempre entendendo que você está fazendo alguma coisa ruim para ela. Normalmente isso fica muito evidente. Então o que acontece? Essas pessoas, elas pisam no evangelho. Como o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo, que voltando-se, ou seja, virando-se, elas despedaçam o evangelho. Sabe por que acontece isso? Porque essas pessoas têm a mente entenebrecida, como diz o apóstolo Paulo. E ele também diz que essas pessoas não podem aprender, ou seja, absorver a luz, porque eles gostam demais do pecado. Então, amados, nós não devemos deitar aos porcos as nossas pérolas. Se você percebe que você leva o evangelho para uma pessoa e que essa pessoa não quer saber do evangelho, que ela está pisando no evangelho, que ela está achando que você está fazendo algo ruim para ela, ela não quer ouvir de maneira nenhuma,
Então, não insista. Jesus ainda traz o exemplo da parábola do semeador, de várias pessoas lá que viram as costas para Jesus. Ele fala daquele que não crê. Ele fala daquele que crê, mas na hora da angústia se despoja da palavra. Ele fala também daqueles que têm cuidados deste mundo, ou seja, aquela pessoa que é ocupada demais com as coisas do mundo para ter tempo para Jesus. Ele fala das pessoas que são seduzidas pelas riquezas dessa terra, ou seja, ela não entende as riquezas de Cristo, por isso ela se apega a riquezas menores, a riquezas passageiras. Ele fala que todas estas pessoas não receberam o evangelho. Então, amados, a questão é, se você está batendo na porta de uma pessoa com o evangelho e esta pessoa está dizendo não para você, bem provavelmente existem estas razões por trás. E o Senhor Jesus Cristo diz que não é para nós insistirmos. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo diz assim: se uma cidade não quiser te receber, e quando ele diz isso, ele está se referindo ao evangelho, está se referindo à mensagem do evangelho que você leva. Ele diz assim: então, saindo de lá, olha, sai, primeira ordem. Segunda ordem, sacuda o pó dos seus pés. E ele fala isso para que você não carregue a maldição que eles estão tendo lá. Quem não recebe o evangelho de Cristo para ser liberto, fica debaixo da maldição dos deuses. E quanto a isso, queridos, é uma opção de cada um. Nós não podemos forçar e também não devemos insistir. Nós lançamos a semente. Se essa semente vem a germinar, então é porque realmente aquela pessoa recebeu a palavra de Deus, né? Se a semente vem a germinar e crescer, é porque ela recebeu a palavra de Deus. Agora, se aquela semente nunca germina, se aquela pessoa não recebe o evangelho, se aquela pessoa tem uma posição a favor das trevas, a favor do mundo e contra Jesus Cristo, não insista. Não deixe o evangelho que é tão precioso para você aos pés daquela pessoa que vai pisar no evangelho, ok? Era isso que eu tinha no meu coração para compartilhar. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se essa mensagem te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, deixe aqui o seu like, compartilhe essa mensagem, faça comentários. Tudo isso nos ajuda a elevar a mensagem do Evangelho trazida por este canal, ok? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.